Otite média aguda. E vamos aqui com mais resolução, de questões. Uma questão de fixação aqui que fala que a otite média aguda apresenta uma das causas mais comuns de infecção respiratória alta em pediatria. Atualmente, há a possibilidade de acompanhar o paciente sem uso de antibióticos. Entretanto, de acordo com as diretrizes da Academia Americana de Pediatria, em qual caso de otite média aguda a antibiótico terapia é obrigatória e imediata. Então, quando que a terapia antibiótica vai ser obrigatória nos casos de otite média aguda? Sempre que essa criança tenha menos de 6 meses, independente de ser unilateral, bilateral, de ter saída de secreção, independente disso, tem menos de 6 meses, a gente entra com antibiótico terapia porque é uma criança que tem maior risco de complicações. Se é uma criança entre 6 meses e 2 anos de idade, que tem uma OMA unilateral, porém ela tem alguma comorbidade, a gente também vai administrar para essa criança antibiótico terapia. Agora, outro caso, se é uma criança entre 6 meses e 2 anos que não tem comorbidades, é uma criança que está com uma OMA unilateral, a gente não precisa tratar ela. Agora, se ela é bilateral, a gente trata, tá? Ou se é unilateral, que a criança está com uma febre muito alta, acima de 39 graus, é uma criança que está toxemiada, é uma criança que está muito prostrada, que já está com o quadro arrastado há mais de 48 horas e não teve melhora, a gente também vai tratar com antibiótico. Nas outras ocasiões, a gente pode estar aí ponderando se trata ou não essa criança. E se a gente iniciou o tratamento e em 48 horas essa criança não melhorou, pode ser necessário dobrar a dose do antibiótico, que é a amoxicilina, um antibiótico de escolha, ou agregar um clavulato, caso você tenha iniciado o tratamento só com a amoxicilina e ele não está sendo eficaz, ok? Então vamos às alternativas. Na alternativa A, fala bilateral em pacientes com 2 anos e 3 meses de idade com febre de 38 graus. Bilateralidade não é indicativo de um tratamento antibiótico, tá? Não é indicativo em crianças maiores de 2 anos, a não ser que tenha saída de secreção purulenta, que a criança esteja toxemiada, ou já tem mais de 48 horas que se iniciou o quadro de dor e essa criança não está tendo melhora, aí sim a gente pode pensar em antibiótico. Mas, por outro lado, só por ser bilateral não é indicativo em crianças maiores de 2 anos, ok? A alternativa A teve 37% dos votos. Então, só para fixar, bilateralidade não é indicativo de antibiótico terapia em crianças maiores de 2 anos, ok? Na alternativa C, com 11% dos votos, fala bilateral em pacientes de 4 anos e 7 meses com febre de 38,9. A mesma questão da A. Bilateralidade em criança maior de 2 anos sem sinais de toxemia não é indicativo de antibiótico terapia. Na D, fala com 14% dos votos. Unilateral em pacientes de 7 meses de idade com febre de 38,7 graus. E ser unilateral em um paciente de 7 meses, que tem mais de 6 meses, lembrem-se, a gente vai fazer antibiótico terapia se é bilateral, se é uma febre maior ou igual a 39 graus, se é uma criança que está toxemiada, prostrada, é um quadro com mais de 48 horas, ou se é uma criança que tem comorbidades, independente de ser bilateral ou unilateral. Mas se não tem nada disso, a gente começa o tratamento com o sintomático e depois, se não melhorar em 48 horas, aí sim a gente entra com o antibiótico. Nos restando como alternativa correta, a alternativa B, com 39% dos votos, se ela é unilateral em um paciente de 5 meses. Lembrem-se, sempre pacientes menores a 6 meses, independente do grau de febre, independente de ser bilateral, de ter abalamento, de ter saída de secreção, tem otite média aguda, tem menos de 6 meses, a gente faz antibiótico terapia para todos. Segunda questão sobre otite média aguda.
É uma questão que fala de um paciente de 24 anos, que já é um paciente adulto, estudante, que ela é atendida no pronto-socorro após sentir uma tumoração de moderado volume com hiperemia em região retroauricular à direita e redução da acuidade auditiva. Relata apresentar há 5 semanas episódios repetidos de dor na orelha direita, que melhoravam com analgésico e calor local. Ao exame físico, nota-se presença de celulite retroauricular à direita, sem saída de secreção ou ponto de flutuação e sem secreção no conduto auditivo. Nesse caso, qual deve ser a conduta imediata para esta paciente? Então, a gente vê aqui que é um quadro de complicação de otite média aguda, né? A gente sabe que a otite média aguda pode complicar com meningite, com abscessos, com mastoidite. Por isso que é importante o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para evitar esses tipos de complicações nos pacientes. Estão daí 4 alternativas para vocês, né? A alternativa A, com 6% dos votos, fala internação hospitalar, uso de antibiótico terapia tópica e cirurgia de urgência. Aqui na questão não tem nenhum indício, não tem nada que seja sugestivo de uma cirurgia de urgência para essa paciente. Na alternativa B, com 15% dos votos, fala que a gente deve encaminhar essa paciente para um especialista para avaliação e tratamentos eletivos. É uma paciente que já está cursando com uma celulite ali retroauricular, um provável quadro de mastoidite. A gente vai mandar essa paciente para fazer um tratamento eletivo? Claro que não, né? Isso pode complicar com meningite, com um quadro muito mais grave, inclusive até com sepse. Então, a gente não pode mandar essa paciente tratar de forma eletiva. A alternativa D, com 31% dos votos, fala tratamento domiciliar com antibiótico oral e acompanhamento em unidade básica de saúde. Claro que não, né, gente? É uma paciente que está com uma complicação. E se ela já está com uma complicação, a gente vai internar essa paciente, fazer antibiótico terapia endovenosa para ela, fazer o acompanhamento e solicitar a avaliação com um especialista, porque ela já está com alteração na acuidade auditiva e ela precisa ser atendida por um especialista. Sobrando a alternativa correta, a alternativa C,